Quando eu comecei a pensar no conceito da ensaio, eu vinha já de um background acadêmico, de pesquisa acadêmica, e também vinha de um background de startup. E eu vinha conversando com muitos diretores, CEOs de grandes empresas. E eu via que existia uma dificuldade muito grande de levar esse modelo de startup, esse modelo de inovação, né, para um mundo mais tradicional, um mundo corporativo em si. A gente via, conversando com essas pessoas, que as organizações cresciam, elas ficavam muito grandes, e isso acabava deixando elas mais lentas no que tangia a inovação. E por outro lado, eu via startups de 5, 10, 20, 30, 200 pessoas conseguindo trabalhar com muita agilidade e com uma efervescência mesmo em termos de inovação. Eu já vinha me relacionando com conceitos de design, com o conceito ágil há algum tempo, e eu falei, cara, como é que seria se eu colocasse isso em prática com essas grandes empresas? Eu comecei a fazer uma série de experimentos, conduzir alguns projetos teste, e eu via que a abordagem do design como uma forma de você desafiar o estado permanente das coisas, né? Então como as coisas já são, tinha um efeito muito forte, porque o design ele realmente busca entender qual que é a necessidade humana por trás daquele desafio, aquele problema. Ela busca catalisar uma inovação ou uma ideia que realmente importa e colocar isso em prática o mais rápido possível, por meio de teste, experimentação, prototipagem, etc. E aí eu falei, cara, aqui surge o conceito da ensaio. Olá, meu nome é Pedro Piovan, eu sou fundador da Ensaio e seja muito bem-vindo ao Design Matters. O Design Matters é uma série em que a gente quer mostrar para você como que a gente conduz processos de inovação. É muito comum as pessoas não entenderem o que um projeto de inovação significa e não entenderem como que inovação é um processo e não uma mágica ou algo que acontece de dia para noite. Então a nossa ideia é exatamente essa, mostrar para as pessoas como que a gente conduz inovação, como que inovação é um processo em si. A NSI é uma empresa, eles possuem um software para o setor de Comex, e eles procuraram a gente querendo desafiar a forma como empresas de software prestam suporte ou atendem chamados vindos de dúvida de produto, sugestões, bugs, etc. Então eles procuraram a gente exatamente com esse viés. Como é que a gente questiona essa prática? A gente sabe que é uma prática muitas vezes deixada de lado, esquecida em algumas empresas, mas é uma das práticas essenciais de uma empresa de software, como é que eu presto um bom serviço, como é que eu presto um bom atendimento para a pessoa que me procura quando ela tem alguma dificuldade com o meu software. E a gente sabe que isso é o mínimo. Então, a grande questão do nosso relacionamento aqui com a NSI é como é que a gente dá um salto em termos de atendimento, para a gente não prestar só um bom atendimento, mas para a gente realmente mudar a forma como isso é feito. A NSI ela tem um propósito muito forte, que é transformar o ambiente de trabalho para potencializar o tempo e o talento humano. Eu acho que esse princípio, se bem analisado, para uma empresa de TI, ele diz muito. E esse projeto do Houston, ele vai de encontro ao nosso propósito. Quando a gente fala do projeto do Houston, a gente está falando de maximizar o atendimento do cliente, criar um atendimento que tire um uau do nosso cliente. As nossas expectativas para o projeto são as melhores possíveis. A gente formou um time multidisciplinar. A gente trouxe pessoal de várias áreas, então o pessoal consegue trazer muito insight para o nosso processo, insights com visões diferentes, então isso é muito importante. Essas áreas elas podem estar conectadas direto ou indiretamente, mas o que é mais importante é a gente ter todo esse insumo, né, para a gente realmente entender o problema. Para a gente ter uma solução que consiga resolver problemas de todo mundo, não só de uma pessoa, de uma área. Na verdade, a gente está começando agora com workshops para a gente entender melhor como que funciona. A gente está fazendo várias dinâmicas com muitos post-its, a gente gasta bastante coisa, o pessoal tá com bastante dor no braço até de escrever, isso é bem bacana. A gente teve várias ideias, vários insights. E aí uma coisa interessante todo o processo de inovação que a gente vai conduzir, existem 3 espaços principais. Existe o nosso cliente, então aqui a gente tem a NSI, e aqui tem todo o conhecimento que eles têm em relação ao desafio, problemática, enfim, eles já estão há 20 e tantos anos no mercado, foram eles que desenvolveram o software deles, foram eles que desenvolveram os modelos que eles atuam, então aqui concentra todo o conhecimento histórico sobre o que é a NSI. Aqui a gente tem a Ensaio. Então, o que tem aqui dentro da Ensaio? Existe toda a concentração sobre métodos de inovação, sobre formas da gente gerar inovação em algum cenário. E aí, existe uma coisa aqui no meio, que é o nosso cliente. E aí eu vou colocar aqui o ser humano. E não é o nosso cliente é NSI, mas é o cliente do nosso cliente. Ou seja, quem que é esse ser humano que ele vai ser impactado tanto por essa mudança de contexto aqui na NSI,
com a mistura da ensaio. Então, num processo de inovação, num projeto de inovação, o que a gente faz? A gente vai juntar tudo que a gente tem de conhecimento sobre inovação, tudo que a empresa já tem de histórico que vai ajudar a gente a acelerar esse processo e principalmente como e de que forma eu quero afetar esse ser humano que está do outro lado que vai receber essa solução que a gente criar. Então é nesse cenário aqui que a gente se encontra quando a gente usa o método do design, por exemplo, a abordagem do design. A gente busca entender quem que é esse ser humano, como que esse histórico pode ajudar e como é essa, vamos dizer, essa essência aqui de inovação da ensaio pode ser uma centrífuga de inovação e aqui a gente gera uma inovação que realmente importa. O que acontece? Às vezes, alguns processos de inovação buscam só uma inovação aqui dentro, só olhando para o cliente, ou seja, só olhando para o contexto do NSI, mas o grau de impacto que a gente consegue ter nesse meio aqui ele é muito maior. A gente está no processo de descobrimento, né? Então a gente está mapeando toda essa jornada que o suporte tem, todos os stakeholders que estão conectados, a todas as fases que eles estão passando, e a gente consegue identificar quais dores, né, que a gente consegue identificar nessa jornada do processo de suporte. Normalmente, quando o time multidisciplinar que a gente forma na empresa começa a passar por esse processo, ao mesmo tempo que causa um estranhamento do tipo, nossa, vou visitar meu cliente, etc., a gente pergunta, pô, quantas vezes vocês já visitaram um cliente de vocês? Quantas vezes vocês já viram o seu cliente operando o teu sistema, etc? Dando continuidade porque a gente fez no nosso segundo encontro na Ensaio, no escritório da Ensaio, hoje a gente foi em 2 clientes, né, como parte do nosso Field Research. Então a gente conseguiu visitar 2 clientes importantes da NSI, a Siemens e a Eugene. Então a gente dividiu o time em 2 grupos, cada grupo foi para um dos clientes, a gente passou o período da manhã nesses clientes, então a gente foi com um roteiro de uma entrevista semi-estruturada, né, com algumas perguntas-chave que a gente identificou, e a gente conseguiu fazer essas perguntas para a gente entender realmente qual é a experiência do cliente com a NSI, quais são os pontos de atrito, né, as dores, o que eles gostam, o que eles não gostam. E isso é muito importante porque ele traz ainda mais insumo para a gente nessa fase de descobrimento, que é o nosso principal objetivo nessa fase, coletar o máximo de conhecimento, de dados que a gente puder do cliente e do cliente, para que a gente possa seguir para as próximas fases e realmente começar a canalizar um pouco nos pontos de atrito, pontos de atenção. Bom, então hoje a gente começou nosso 4º encontro, né? E esse encontro a gente está falando de 3 coisas muito importantes, que a gente está fazendo as pessoas que entram em contato com o processo de suporte, então a gente está determinando quais são os perfis das pessoas, a gente começa com um público-alvo geral, e a gente personifica realmente esse público-alvo, dando um nome, falando o que ele gosta de fazer, quais são os medos dele, quais são as necessidades, os objetivos. Quando a gente ainda está no processo de discovery, no começo do processo de inovação, a gente ainda está entendendo quem que é essa pessoa, qual que é essa dor e qual é a jornada que envolve essa dor. E quando a gente fala sobre jornada, a gente precisa de 2 coisas. Uma é esclarecer sobre o que a gente está falando, porque é muito comum a gente cita algum desafio na empresa, por exemplo, a gente sempre teve X% de chamados abertos aqui dentro. E aí as pessoas falam, mas sempre foi assim, vai ser assim, a gente já sabe disso há muito tempo, tá, só que isso não está muito bem esclarecido ou isso realmente está muito enviesado. Então a gente sempre desenha um blueprint para a gente entender qual que é a jornada que envolve esse desafio. E o segundo ponto isso é sempre feito com o cliente. Então a gente sempre busca trazer os insumos que o cliente do nosso cliente, no caso, né, o ser humano final, como ele está sendo impactado por essa jornada. Isso dá para a gente clareza sobre qual que é o real processo, ou seja, o processo que realmente importa lá do outro lado do nosso cliente, e quais são as dores que existem nesse processo. Para construir um blueprint, na verdade ele é muito simples. Basta você entender quais são as etapas que envolvem a jornada desse nosso cliente. Então, por exemplo, a jornada de abrir um chamado. Então, o que ele faz antes de abrir um chamado, na abertura do chamado, durante o chamado, quando ele fecha o chamado e depois o que ele recebe. As atividades que essa persona faz, quem são as personas e às vezes qual a variação de estado emocional durante todas essas etapas, quais são os meios que a gente pode dialogar com ela. Então, por exemplo, a gente entra em contato via SMS, é por ligação, é por e-mail. E é muito interessante que quando a gente cria isso junto com o nosso cliente, no caso NSI, e com o cliente do nosso cliente, ou seja, todos os clientes da NSI, ou alguns deles,
a gente começa a ver que algumas coisas que pareciam óbvias para a NSI não estão na jornada, ou eles não consideravam na jornada, e a mesma coisa ao contrário. Algumas coisas que estavam óbvias para os clientes da NSI, a NSI conseguiu mostrar. Então, a gente consegue declarar o que existe na nossa jornada e principalmente entender quais são os pontos altos e os pontos baixos, para que ou nos pontos baixos a gente eleve esse estado emocional ou dos pontos altos a gente maximize os nossos resultados. Um outro ponto importante de um blueprint é que ele sempre é um organismo vivo, ou seja, a gente sempre vai utilizar o blueprint que a gente concretizou para entender onde que a gente vai atuar, e aí quando a gente faz uma inserção de alguma ideia, a gente coloca isso no blueprint, ou refaz o blueprint, ou atualiza o blueprint, e a gente mede qual que foi a nossa eficácia com isso aqui. Então o blueprint ele vira um organismo vivo, ele não vira só um PDF que fica enviado no e-mail de alguém. Eu acho que um dos nossos maiores obstáculos é a gente tentar implantar isso dentro da empresa, porque nós aqui, que estamos imersos no projeto, a gente encara, nós vemos a melhoria como um todo, vemos o como vai melhorar. A gente tem um problema que é passar essa visão para todos os outros colaboradores da empresa. Então, assim, talvez eu acho que esse é o meu maior medo, que a gente faça um excelente trabalho aqui e a gente não consiga plantar a semente para que isso seja divulgado e que os outros atendam também essa expectativa nossa. Bom, agora a gente está aqui onde o suporte realmente opera e é muito importante para a gente fazer esse shadowing, que a gente vê na prática tudo que a gente falou antes lá no Blueprint. Então ver acontecendo, ver o pessoal atendendo os chamados. Junto com o time, a gente vai descrevendo todo o processo e a gente vai descobrindo coisas que o time achava que sabia, mas não estava muito clara. Então a gente vai descobrindo tudo isso junto. Então é muito importante esse trabalho que a gente faz junto com o time. Não é nem só ensaio, nem só o time da NSI. Na parte teórica, né, aqui no escritório da Ensaio, a gente também trouxe conteúdo voltado para métricas de suporte. Então a gente trouxe um conhecimento teórico para o time, né, para que todos estejam alinhados quais são as melhores métricas. E daí a gente vai começar a aprofundar em quais etapas, né, da jornada hoje do suporte a gente consegue aplicar cada uma mais para frente. Bom, a gente está fazendo agora na parte da tarde uma coisa bem interessante, que é definindo o objetivo de longo prazo da área de suporte. E vai fazer isso através que cada um dos integrantes vai escrever o que ele acha como objetivo ideal. Depois a gente vai juntar todos eles, vai fazer uma votação e priorizar para qual que a gente entende que o time quer seguir como objetivo principal. A gente vai fazer também o mapeamento das barreiras, onde cada um dos integrantes do grupo vai escrever num post-it quais são as barreiras que ele acha que a gente vai ter até chegar nesse nosso objetivo principal, e a gente vai transformá-las em perguntas, como nós podemos, enfim, a barreira que a gente escolher. E a gente sempre, nas próximas etapas de ideação e de prototipação, a gente vai sempre se fazer essas perguntas para ver se a gente vai conseguir transpor essas barreiras para, enfim, atingir nosso objetivo final. E agora a gente está fazendo a priorização das oportunidades que a gente já mapeou. Cada um dos integrantes vai ter 4 votos para escolher o que ele acha que o time tem que se focar, qual que a gente tem que dar mais prioridade para a gente seguir nas próximas etapas de ideação, por exemplo. E depois que a gente fizer isso, a gente vai fazer um filtro, a gente vai se fazer algumas perguntas para saber se aquilo que a gente definiu está ao nosso alcance, por exemplo, ou se, enfim, se é o ideal a gente focar nisso agora, se o tempo é o certo, para a gente então acabar esse nosso dia com várias oportunidades que a gente já mapeou priorizadas, para quando a gente for na etapa de ideação, a gente saber exatamente o que a gente tem que fazer com as oportunidades já priorizadas. O time está muito engajado com esse processo, embora a inovação ela, às vezes pareça um pouco assustadora, a gente segue um processo que a gente consegue conduzir qualquer tipo de profissional, qualquer tipo de pessoa, independente do histórico dessa pessoa, né, se ela já teve contato com essas ferramentas ou não. E o importante disso é que o time inteiro ele consegue contribuir para a gente construir uma solução que realmente faça sentido tanto para o cliente, né, no caso da NSI, e para o cliente do cliente, que são todos os stakeholders da NSI. Mas a gente quer também que seja um processo muito bom para o time da NSI, que eles consigam usar da melhor forma esse processo, ter um melhor suporte possível, tanto para eles quanto para os clientes da NSI. Eu não conhecia a metodologia e aí com o projeto eu passei a conhecer e eu gostei muito, eu achei muito interessante, os meninos também são muito legais, facilita, acho, um pouco o nosso trabalho. Como um todo, espero tanto nosso trabalho fique mais prazeroso e mais performático para os clientes. Cada momento é um pouco difícil, porque a gente tem que primeiro externalizar o que a gente pensa e depois
a aprender um pouco a ouvir e a considerar todas as ideias que todo mundo passa, mas isso é muito bom e a gente acaba descobrindo coisas usando ideias que nem passam pela nossa cabeça, assim. Então é muito interessante. Então, quando a gente está no processo do design, a gente passou por um processo de exploração, ou seja, a gente entendeu quais são os diversos pontos de vista, entrevistando clientes, etc. E a gente começa um processo de priorização, ou seja, dentro de todas as possibilidades que tem, quais são as principais oportunidades que a gente tem para dar um salto de inovação. E aí aqui a gente pode achar oportunidades que a gente resolve questões básicas de operação ou de processo, mas principalmente a gente acha um ponto em que a gente fala assim, tá, se a gente resolver isso, a gente desestabiliza todo esse sistema que está enraizado na nossa dificuldade. Então, quando a gente acha esse ponto de vista, que é o momento que a gente está agora, a gente entendeu qual que é o ponto do sistema inteiro do desafio que está sustentando esse desafio lá dentro da empresa, ou seja, está sustentando ela, e esse ponto ele está brecando a empresa de dar um salto de inovação. Então, nesse momento a gente achou esse ponto e agora o nosso objetivo vai ser desestabilizar esse sistema para que a gente, por meio da resolução desse ponto, a gente resolva todos os desafios que a empresa tem e gere um salto de inovação com ela.